O mistério da palavra de Deus encontrou em Eusébio e Jerônimo. O homem que a história imortalizaria como Jerônimo, o seu tradutor mais apaixonado, técnico e por vezes feroz, nascido por volta do ano de 347 d., código na cidade de Estridão, na província romana da Dalmácia, Jerônimo era um homem de contrastes viscerais. Possuía uma inteligência enciclopédica e um temperamento explosivo que ele mesmo tentava domar com penitências rigorosas. O mistério de sua formação intelectual começou por volta de 360 d., quando viajou para Roma para estudar gramática e retórica sob a tutela do famoso mestre Hélio Donato. Jerônimo mergulhou nos clássicos latinos como Cícero e Virgílio, com uma devoção que quase rivalizava com sua fé em Jesus. No entanto, o mistério de sua alma permanecia inquieto sob a superfície do sucesso acadêmico. No ano de 366 d6 código, ele recebeu o batismo, mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Em 374 d.C., código enquanto viajava pelo Oriente, Jerônimo foi atingido por uma febre devastadora que o levou às portas da morte. Durante o delírio da doença, ele viveu o mistério de uma visão que mudaria sua trajetória para sempre. Ele viu-se diante do tribunal divino, onde foi açoitado e acusado de ser ciceroniano e não cristão. Abalado por essa revelação de que amava mais a cultura pagã do que a verdade de Jesus, ele decidiu abandonar as luzes da cidade e buscar o silêncio absoluto. Em 375 d.C. código, Jerônimo retirou-se para o mistério do deserto de Calcis, a leste de Antioquia, uma região árida e desolada habitada apenas por eremitas e feras selvagens. Ali, sob o sol escaldante, ele castigava seu corpo para libertar sua mente. Mas não era um eremita comum. Enquanto outros cavavam a terra em busca de alimento, Jerônimo cavava as profundezas das línguas sagradas para compreender o mistério de Jesus. Foi no deserto, entre 375 e 378 d.C., que ele iniciou a tarefa hercúlea de aprender o hebraico com um judeu convertido. Uma disciplina que ele descreveu como um trabalho amargo para alguém treinado na elegância do latim. Ele descobriu que, para compreender Jesus em plenitude, precisava beber diretamente da fonte original das Escrituras. O mistério de seus anos no deserto foi uma forja de caráter. O rugido de sua própria natureza difícil era gradualmente substituído pela voz de Deus que ecoava nos pergaminhos antigos. Jerônimo tornou-se o leão do deserto, um homem que rugia contra os erros doutrinários, mas que chorava diante do mistério da cruz. Sua fama de sabedoria começou a atravessar as areias. E em 379 d.C., código, ele foi ordenado sacerdote em Antioquia, sob a condição de que sua vocação monástica e acadêmica fosse preservada. Este bloco inicial revela que o caminho de Jerônimo não foi feito de suavidade, mas de pedras e lutas internas reais. Ele provou que a inteligência mais refinada deve ser submetida ao senhorio de Jesus para dar frutos eternos. O erudito que tremia diante de Cícero agora, tremia apenas diante da santidade da palavra. Jerônimo estava sendo preparado para o maior desafio de sua vida: a missão de traduzir a voz de Jesus para a língua do povo, criando uma obra que sustentaria a igreja por séculos. O deserto de Calcis foi o prefácio necessário de uma história de fogo e devoção absoluta que estava prestes a se deslocar para o centro do poder cristão, a Roma do final do século IV. O mistério da missão de Jerônimo tomou um rumo institucional e decisivo no ano de 382 d.C., código chamado a Roma pelo Papa Dámaso I, o leão do deserto, viu-se subitamente no epicentro do poder eclesiástico e político. Dámaso, um pontífice determinado a unificar a liturgia e a doutrina, reconheceu o mistério da erudição inigualável de Jerônimo e nomeou-o seu secretário particular. No entanto, o mistério daquela convocação ia muito além da diplomacia. O Papa confiou a Jerônimo uma tarefa que mudaria a face do cristianismo para sempre: a revisão das antigas traduções latinas dos evangelhos. Naquele período, o mistério da fragmentação dos textos bíblicos era um problema crítico, com inúmeras variantes que confundiam os fiéis. Em 383 d., Jerônimo mergulhou nos manuscritos gregos mais antigos, trabalhando com uma precisão cirúrgica para que a voz de Jesus pudesse soar de forma clara e unificada na língua do Império. Contudo, o mistério de sua estadia em Roma foi marcado por profundas tensões sociais e religiosas. Jerônimo, fiel ao seu temperamento austero, não poupava críticas à frouxidão moral do clero romano e à ostentação da nobreza. Ele tornou-se o guia espiritual de um grupo de matronas da alta sociedade, como Santa Paula e Santa Eustóquia, incentivando-as a uma vida de oração, estudo e pobreza radical em Jesus. O mistério de sua influência sobre a elite romana
despertou invejas e calúnias ferozes entre seus oponentes. No dia 11 de dezembro de 384 d, código com a morte de seu grande protetor, o Papa Damaso, a situação de Jerônimo tornou-se insustentável. Acusado injustamente de influências indevidas e perseguido por sua língua afiada, ele compreendeu que o mistério de seu destino não estava nas intrigas dos palácios, mas no solo sagrado onde a história da salvação começara. Em agosto de 385 d, C.C. Jerônimo abandonou a cidade eterna para sempre, embarcando em uma jornada de peregrinação que o levaria através do Chipre, do Egito e da Palestina. O mistério de sua busca por Jesus atingiu a plenitude no ano de 386 d. quando ele finalmente se estabeleceu em Belém. Ali, em uma gruta humilde, localizada ao lado da Gruta da Natividade, o local exato onde o mistério da encarnação de Jesus se manifestara aos pastores, Jerônimo fundou mosteiros e uma escola. Ele entendeu que, para traduzir a palavra com autoridade, precisava respirar o ar que Jesus respirara e caminhar sobre o solo que o Mestre santificara. Naquele retiro de pedra, longe das honras de Roma, ele iniciou em 390 d. o mistério da tradução completa do Antigo Testamento diretamente do hebraico, um projeto sem precedentes na história. O mistério da Vulgata começou a tomar forma definitiva entre as paredes frias daquela caverna em Belém. Jerônimo trabalhava exaustivamente, muitas vezes à luz de velas que mal venciam a escuridão do subterrâneo. Ele via em cada palavra hebraica um mistério a ser desvendado para a salvação de milhões de almas que um dia leriam aquele texto. O erudito que um dia temera ser ciceroniano era agora o escravo voluntário de Jesus, transformando sua erudição em uma ferramenta de eternidade. Belém tornou-se, por causa de um único homem, o centro intelectual do mundo cristão. De todos os cantos da cristandade, chegavam cartas e pedidos de conselho para o homem que morava ao lado da manjedoura. Jerônimo provou que o verdadeiro poder da Igreja não reside na diplomacia romana, mas na fidelidade absoluta à verdade revelada por Jesus. Uma verdade que ele estava decidido a colocar nas mãos do povo simples, através de uma linguagem acessível e pura. O ano de 390 d.C. marcou o início da fase mais audaciosa e exaustiva da vida de Jerônimo em Belém, instalado em sua gruta. Subterrânea, ele compreendeu que o mistério da fidelidade às Escrituras exigia uma ruptura com o passado. Ele não iria apenas revisar as traduções latinas existentes, mas traduziria o Antigo Testamento diretamente do original hebraico, a chamada verdade hebraica. Naquela época, o mistério dessa decisão causou escândalo. Muitos temiam que, ao abandonar a versão grega da Septuaginta, Jerônimo estivesse traindo a tradição. Mas movido por um zelo avassalador pela face autêntica de Jesus revelada nos profetas, ele persistiu entre 392 e 395 d. Código Jerônimo mergulhou em um trabalho de minúcia quase sobre-humana, contando com a ajuda secreta de rabinos que vinham à noite para lhe ensinar as nuances gramaticais do texto sagrado. Cada palavra era um mistério de oração e suor, uma tentativa de capturar o sopro divino de Jesus que atravessava os séculos. Enquanto as páginas da Vulgata cresciam, o mistério do sofrimento físico de Jerônimo se intensificava. No ano de 398 d, ele relatou em suas cartas que sua visão falhava e que seu corpo, devastado pelos jejuns e pelo frio da caverna, parecia uma carcaça prestes a desmoronar. No entanto, o mistério de sua força vinha de uma urgência apocalíptica. Jerônimo sentia que o mundo romano estava cambaleando. A partir de 400 d. Código, as notícias de invasões bárbaras nas fronteiras do Império tornarem-se constantes, e o mistério da segurança da civilização ocidental começou a evaporar. Para Jerônimo, terminar a tradução da Bíblia para a língua comum, o latim vulgar, não era apenas um projeto acadêmico, mas a construção de uma arca espiritual para salvar a mensagem de Jesus da iminente inundação da barbárie. Ele trabalhava contra o relógio, temendo que a escuridão caísse sobre o mundo antes que a luz da palavra de Jesus estivesse devidamente preservada em uma linguagem acessível a todos. O mistério de sua técnica de tradução também foi revolucionário para o ano de 402 d. Jerônimo defendia que a tradução não deveria ser palavra por palavra, o que tornava o texto incompreensível, mas sentido por sentido, buscando a alma da mensagem que Jesus queria transmitir. Ele enfrentou críticas ferozes de contemporâneos, incluindo o próprio Santo Agostinho, que em 403 d, Código expressou preocupação de que as inovações de Jerônimo pudessem perturbar a fé dos simples.
Mas o leão de Belém não recuou. Ele sabia que para amar a Jesus, era preciso conhecer as Escrituras em sua força bruta e original. O mistério de sua dedicação era tamanho que ele passava dias inteiros sem ver a luz do sol, cercado por pergaminhos de couro e lamparinas de azeite, transformando a Gruta da Natividade em uma oficina de eternidade, onde o Verbo de Jesus se fazia carne novamente através da escrita latina. Finalmente, no ano de 405 d. O mistério da grande obra foi concluído. Após 15 anos de isolamento e combate intelectual em Belém, a Vulgata estava pronta. Jerônimo entregara à igreja uma obra monumental que unificava o pensamento cristão e dava ao povo a voz de Jesus em uma clareza nunca antes vista. O mistério de sua vitória foi, no entanto, marcado pela melancolia. Enquanto ele colocava o ponto final nos manuscritos, o mundo exterior ardia. Ele provara que, enquanto os reinos dos homens são transitórios, a palavra de Jesus traduzida com amor e rigor é a única fundação que permanece. O erudito que um dia fora ferido pela vaidade era agora o servo que oferecia a Jesus o maior tesouro cultural da história, preparando o caminho para que a fé sobrevivesse aos séculos de silêncio que estavam por vir. O ano de 410 d.C. marcou o eclipse de uma era e o início de um luto universal. Em agosto daquele ano, o mistério da invencibilidade romana foi estraçalhado quando os visigodos de Alarico saquearam Roma. A notícia viajou às águas do Mediterrâneo e atingiu Jerônimo em sua gruta em Belém como um golpe físico. O mistério de sua reação ficou registrado para a eternidade em suas cartas. A luz do mundo se apagou, escreveu ele, com o coração partido. Para Jerônimo, que passara a juventude nas bibliotecas romanas e servira ao Papa na Cidade Eterna, ver o centro da civilização em chamas era ver o fim da própria ordem humana. O mistério de seu sofrimento foi tão profundo que por muitos dias ele perdeu a voz e a capacidade de escrever. Ele sentia que, se Roma caía, nada mais estava seguro, exceto o amor inabalável de Jesus. No entanto, o mistério da caridade de Jerônimo brilhou intensamente. A partir de 411 d.C., Belém tornou-se um porto de refúgio para centenas de nobres e cidadãos romanos que fugiam da devastação. O mistério daquele homem, outrora conhecido por sua língua ferina e temperamento difícil, transformou-se em um exemplo de ternura e serviço. Ele interrompeu seus estudos da Vulgata para organizar abrigos, distribuir pão e consolar os desesperados. Jerônimo compreendeu que o verbo de Jesus não era apenas para ser traduzido em pergaminhos, mas para ser vivido no acolhimento ao próximo. Ele dizia que não podia estudar as Escrituras enquanto via o próprio Jesus chegando faminto e maltrapilho às suas portas. Sob a figura dos refugiados, entre 412 e 415 d.C., mesmo exausto e cercado pela miséria da guerra, Jerônimo não abandonou sua luta pela verdade. Ele enfrentou o mistério das heresias que ainda tentavam deturpar a doutrina da graça. Em sua velhice avançada, o leão ainda rugia contra o pelagianismo, defendendo que toda a força humana vem do sopro de Jesus. Em 416 d.C., sua resistência quase lhe custou a vida. Um grupo de fanáticos atacou e incendiou seus mosteiros em Belém. Mistério de sua coragem foi ver seus livros e celas em chamas e não recuar. Ele via em cada ataque uma oportunidade de imitar a paixão de Jesus, mantendo os olhos fixos na Jerusalém celeste enquanto a terra tremia. O mistério final desta fase foi a sua preparação para o encontro definitivo. Jerônimo sabia que sua missão de tradutor estava completa. No ano de 418 d.C., quase cego e com o corpo curvado pela artrite, ele continuava a ditar cartas de encorajamento. Ele ensinava que a queda de Roma era um chamado para que todos se voltassem para a única cidade eterna, o reino de Jesus. O mistério da força de Jerônimo residia na sua total entrega. Ele que outrora fora um erudito orgulhoso, agora era um ancião humilde. Mistério da jornada de Jerônimo aproximava-se de seu cumprimento final no ano de 420 d.C., aos 73 anos. Uma idade avançada para a época, o leão de Belém estava fisicamente consumido, mas sua alma permanecia incandescente pelo amor a Jesus. O mistério de seus últimos dias foi vivido em uma pobreza radical, cercado pelos poucos discípulos que restaram após décadas de provações. Ele passava horas em silêncio absoluto, contemplando a gruta vizinha onde o mistério do nascimento de Jesus mudara a história. Jerônimo sentia que sua vida fora um longo deserto que finalmente encontrava o oásis eterno. No dia 30 de setembro de 420 d.C., em um pôr do sol sereno sobre as colinas da Judéia, o grande tradutor entregou seu espírito, partindo para ler face a face o autor da palavra que ele tanto amara. O mistério da morte de Jerônimo não foi o fim,
mas o início de seu império espiritual. Ele foi sepultado inicialmente em Belém, perto da manjedoura de Jesus. Mas sua influência atravessou os mares e os séculos. Suas relíquias foram levadas para Roma, para a Basílica de Santa Maria Maior. Mas sua verdadeira presença permaneceu em cada página da Vulgata. O mistério do legado de Jerônimo é o mistério da sobrevivência da cultura ocidental. Sem sua tradução, a Idade Média não teria tido uma linguagem comum para falar de Jesus. Jerônimo deu à Igreja uma voz unificada, uma rocha de clareza que resistiu às invasões, às guerras e ao tempo, provando que a erudição colocada aos pés de Jesus torna-se imortal. O mistério final deste arquiteto do Espírito é o mistério da sua atualidade. São Jerônimo continua a nos ensinar que ignorar as Escrituras é ignorar a Jesus. Ele nos deixou o exemplo de que o temperamento mais difícil pode ser santificado quando é oferecido como sacrifício de louvor. Ele foi o homem que domesticou o próprio rugido para sussurrar as verdades celestiais em latim. Hoje, em cada universidade, em cada seminário e em cada lar onde a Bíblia é aberta, o mistério de seu suor está presente. Ele foi o leão que protegeu a entrada do jardim da palavra, garantindo que a mensagem de Jesus chegasse pura até nós. Sua estrela, acesa em Belém, continua a guiar todos os que buscam a verdade com rigor e paixão. Ao encerrarmos este primeiro episódio, o mistério nos desafia. Como estamos cuidando da palavra que ele tanto lutou para preservar? Um único homem, armado com uma pena e uma fé inabalável, pode salvar a herança de uma civilização inteira. Jerônimo partiu da gruta para a glória, mas seu rugido continua a ecoar, lembrando-nos de que a verdade de Jesus é a única coisa que realmente importa quando os impérios do mundo se tornam pó. Que a luz de Belém, que iluminou os pergaminhos de Jerônimo, ilumine também os nossos corações, para que possamos encontrar em Jesus o princípio e o fim de toda a sabedoria.